Bem-vindos à jornada rumo à nota 1000 na redação do Enem 2020. É interessante a gente perceber como ou entender como a banca avaliadora ela avalia nossas redações. Portanto, na aula de hoje a gente vai discutir um pouco, falar um pouco sobre situações que levam a nota 0. Como a banca avaliadora determina que sua redação fica com nota 0. Vamos ver algumas situações. A partir de um material que o INEP disponibiliza para todos os estudantes, dá para a gente ter uma ideia de como a banca avalia essas redações. A primeira situação é o texto não atender à proposta solicitada ou possua estrutura textual que não seja a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, são algumas situações aqui. Primeiro, não atender à proposta. A proposta ela é determinada na prova. Eu preciso estudar essa proposta de forma bem minuciosa antes de começar a escrever a redação. Eu preciso entender, eu preciso interpretar o que realmente está sendo pedido. Não deixar de lado nenhuma palavra que é colocada na proposta para que eu não fuja da proposta solicitada. Depois, eu construir o texto com outra estrutura textual que não seja aquela do texto dissertativo argumentativo. Por exemplo, eu posso fazer um texto narrativo ou uma poesia. E isso determina uma nota 0, porque nem sempre um texto narrativo, quase sempre o texto narrativo, uma poesia, um texto de outra estrutura, não atendendo a essa estrutura, ele será avaliado com nota 0. Uma outra situação é você deixar a folha de redação em branco. Normalmente, no edital, determina que você tenha escrito da sua própria autoria mais de 7 linhas. Significa que com 7 linhas seu texto nem será corrigido. Então, seu texto deve ter acima de 8 linhas para ele ser corrigido normalmente. Além do mais, o conteúdo que você vai colocar nesse seu texto, ele não pode ter cópia dos textos motivadores, nem de nenhuma questão da prova do Enem. Então, você tem que ficar atento a essa situação. Porque tem aluno que acha que escrevendo uma porção de coisas, mesmo copiando dos textos motivadores, vai passar em branco e não passa. A banca avaliadora vai comparar a sua redação com os textos motivadores e com outras situações da prova para saber se você escreveu algo de sua autoria ou se você simplesmente copiou da proposta de redação. Quando uma redação ela contém tópicos, cópia dos textos motivadores, a banca avaliadora ela vai contar a quantidade de cópias que você fez e vai descontar aquilo que você produziu da própria autoria. Se o que você produziu der mais de que 7 linhas, sua redação será corrigida. Se não, sua redação será zerada. Então, é bom ficarmos atentos a isso para que você não incorra nesses erros, né, e tenha uma redação zerada. Uma outra situação que pode ser anulada é quando você escreve outras coisas, frases, desenhos, gráficos, né? Evite fazer qualquer outro texto que não seja pertinente ao assunto que você está escrevendo. Então, qualquer mensagem que você colocar, marcas, uma seta, uma bolinha, um desenho que você colocar na folha de prova, será considerado como um critério para receber nota 0. Então, fique atento, não escreva nada, a dica é, não escreva nada que não esteja relacionado
aquilo que você está discutindo a partir da proposta apresentada. É claro também que na sua prova não pode ter nenhuma assinatura, seu nome, nome de outra pessoa. A prova é terminantemente proibido que você escreva, assine a sua prova. Se você colocar o seu nome, sua prova será zerada, ok? Essa é uma informação muito importante. Tem aluno que acha que tem que escrever a redação e assinar embaixo. A assinatura é um critério para a redação receber nota 0. Sua redação também deve apresentar uma letra legível, de forma que a banca avaliadora consiga ler e entender aquilo que você está expressando. Para que sua redação também não seja considerada com nota 0, você deve escrever com esse cuidado, de forma que a pessoa que vai ler compreenda bem aquilo que você quer relatar. Compreendido? Tá certo? Vamos verificar então, discutir questão por questão das situações que levam a sua redação a ficar com 0. Primeira delas, fuga total ao tema. Temos duas situações. A primeira, fuga total ao tema. Você pode fugir do tema totalmente, fugir do tema parcialmente. O que significa isso? Significa que você pode abordar o tema de forma incompleta, apenas parte da proposta do tema, né? Suponhamos, por exemplo, vamos tomar como exemplo o Enem de 2019, em que o tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então nós temos duas palavras importantes, democratização e acesso. Então você não pode tratar só de democratização, porque você vai estar fugindo do tema parcialmente, o tema vai ser tratado de forma incompleta, e você não pode tratar só do acesso ao cinema, porque você vai também estar tratando o tema de forma parcial, quer dizer, de forma incompleta. Então, para seu texto ser avaliado de forma completa, você tem que tratar das duas situações, democratização e cinema. Aí você não vai estar fugindo do tema. Se você não tratar de nenhuma das duas, seu texto é considerado como fuga do tema, portanto, receberá nota 0. A outra questão é não obediência à estrutura do texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo ele tem uma estrutura própria, introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa estrutura ela é uma estrutura fixa. Na introdução você vai apresentar o seu assunto, o seu tema, o seu ponto de vista. No desenvolvimento você vai discutir, apresentar os seus dados estatísticos, explicações, exemplificações. E na conclusão você vai fazer o seu plano de intervenção, que é apresentar situações, sugestões para resolver o problema que você apresentou. Depois a gente vai discutir isso com mais detalhes. Mas é importante que para você não fugir do tema, você tem que apresentar uma estrutura com as três partes. As três partes do texto dissertativo argumentativo, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Depois a gente vai discutir cada uma delas em outros vídeos para você ficar atento a essa questão. Uma outra situação que a gente discutiu também há pouco é sobre escrever o texto com menos de 7 linhas. Que significa que seu texto tem que ter, obrigatoriamente, da sua autoria, sem copiar dos textos motivadores, mais de 8 linhas. De 8 linhas acima. Com 7 linhas, seu texto será considerado um texto com nota 0. Certo? Se você fizer as 7 linhas copiadas, ele receberá nota 0. Se ele tiver cópias dos textos motivadores, vai descontar a cópia que você fez e vai considerar apenas as linhas da sua autoria. Se elas não alcançarem mais de 7 linhas, seu texto também receberá nota 0. Entendido? Outra situação é quando você faz qualquer outra marca na prova que não seja pertinente ao seu texto dissertativo argumentativo. Por exemplo, desenhos, palavrões, gráficos, qualquer marca que não esteja associada àquilo que você está apresentando como argumento ou como assunto de acordo com a proposta. Entendido?
Então, fiquem atentos a isso. Um outro detalhe é que você não pode, em hipótese nenhuma, assinar a sua redação. Porque tem muitos alunos que acham que tem que escrever o texto e assinar embaixo. Essa assinatura compromete o seu texto a ponto dele receber nota zero. Então fique atento a isso. Fique atento também que o seu texto tem que ser passado a limpo na folha de resposta da redação. Se vocês fazem o rascunho, seu rascunho não é considerado porque tem uma folha própria de avaliação do texto dissertativo argumentativo de acordo com a proposta do Enem que foi apresentado. Tudo certo? Boa sorte! Vamos falar um pouco sobre como a banca avaliadora verifica os critérios para que sua redação receba ou não nota zero. Então existe uma hierarquia que eles adotam para avaliar a sua redação, para ver se ela recebe ou não uma nota zero. A que está no topo da lista das hierarquias são as formas de anulação. As formas de anulação podem ser prova assinada, que você assinou sua prova, automaticamente ela vai receber nota zero. Então fiquem atentos a essa questão que é muito importante. Se você assinou a prova, automaticamente recebeu nota zero. Independente se ela tem 3 partes, se você discutiu as três partes do texto dissertativo argumentativo, se você abordou o assunto de forma completa ou incompleta, isso não vem ao caso. Se você assinou a prova, ela receberá nota zero. Você pode ter feito uma redação nota 1000, mas se você colocou o seu nome, ela é eliminada. Entendido? Então é bom ficar atento a isso. Assim como também desenhos, se você fez um desenho na prova, seja no início, no final, do lado, não importa onde, em qualquer parte da prova, sua prova será zerada. Independente de se você fez um texto excelente, qualquer marca que você colocou na prova, uma frasezinha, ela será considerada como nota zero. Um outro detalhe é colocar números isolados do texto, do corpo do texto. Às vezes coloca um número, o ano, a data. Evite colocar qualquer coisa. A dica é: evite colocar qualquer texto que não esteja vinculado diretamente ao assunto que você está tratando na folha. A folha de resposta da redação é exclusivamente para você passar a limpo o seu texto depois de pronto, só com o assunto, com seus argumentos e seu plano de intervenção. Compreendido? Um outro ponto é sinais gráficos. Qualquer sinal gráfico, setas, emotion, qualquer asterisco, qualquer coisa fora do contexto, seu texto será considerado como nota zero. Cabe aqui um lembrete muito importante em relação ao título da redação. Geralmente, na redação da proposta de redação do Enem, não cobra que você coloque título. Então, se não é exigido, não coloque, porque o título ele é contado como uma linha do seu texto. Então, para você não correr o risco de perder uma linha ou só para colocar um título, então, se não é exigido, não coloque, que você já economiza uma linha e permite que você não incorra em algum erro, porventura aconteça. Entendido? A segunda forma de verificação se o seu texto está ou não com nota zero é a questão das cópias. Você sabe que na proposta de redação existem alguns textos motivadores que são colocados lá propositalmente para que você leia, se norteia, entenda do assunto e tal. Mas aqueles textos que são colocados lá é só para você servir como referência. É interessante que você não copie absolutamente nada dos textos da proposta de redação. Por que isso não é considerado correto? Porque o Enem, os avaliadores, eles vão observar se você foi capaz de apresentar um assunto a partir da sua autoria. Então, a sua autoria é importante. Se você copia dos textos motivadores, eles não vão avaliar se você é capaz de
entender, de interpretar, de apresentar os assuntos e solucionar o problema. Então, é bom que você fique atento a isso. Então, qualquer tipo de cópia, ele não será contado no seu texto e contará, inclusive, para você receber nota 0, dependendo da quantidade de linhas que você copiar. Entendido? Então, não perca tempo, às vezes, de escrever algo dos textos motivadores, porque isso pode te levar a nota 0, dependendo da quantidade de linhas que você escreveu, que não foi da sua autoria. Entendido? A terceira forma de verificação da sua redação é fuga do tema. Fuga do tema é importante e crucial para você escrever um texto que receba nota 1000. Se você fugir do tema, seu texto já será considerado nota 0. Não importa se o texto seja excelente, muito bem escrito, respeite as normas da língua, seja bem feito, mas se ele fugir daquilo que foi apresentado como proposta do tema, você receberá nota 0. Então fique atento a isso. Por exemplo, no Enem de 2019, o tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. A proposta apresentou esse tema. Você tem que abordar essas 3 partes: democratização, acesso ao cinema. Normalmente, eles adotam como critério como será avaliado o tema. Então, é bom que você perca um tempo na hora que você estiver diante da prova de redação, perca um tempo analisando essa proposta, observando que palavras da proposta que são importantes e que devem receber uma atenção especial na hora de você escrever. Então fique atento, porque se você fugir do tema, ou de maneira parcial ou totalmente, você pode receber nota 0. Isso significa que se você não tratar de nenhuma parte que foi proposta na redação, você receberá nota 0. É simples assim. Então tem que ficar atento, por isso que tem que se perder um tempo lendo a proposta com calma, analisando palavra por palavra, para que você não perca o fio condutor que aborda o tema. Então, se você deve ler com atenção, marcar, escrever, rascunhar algo sobre a proposta para que você não fuja do tema, que é muito importante que você faça isso, então seu trabalho vai ser em vão. E mesmo que você coloque no título a proposta, ela não será avaliada como que você não fugiu do tema. Você pode colocar o título da proposta, ótimo. Mas se no corpo do seu texto você não abordou as questões, não será considerado como abordagem completa do tema, nem parcial e nem total, e você receberá nota 0. Então fique atento também a isso. A quarta forma de verificação se a sua redação recebe ou não nota 0 é não atendimento ao tipo textual. Nós aprendemos, depois vocês podem procurar no meu canal, algum vídeo que fala sobre os tipos textuais. Nós temos lá dissertação, narração, descrição, dissertação e tem outros tipos textuais também. Mas é importante que você não escreva um texto que não seja dissertativo, argumentativo. Se você escrever um texto narrativo, contando uma história da sua vida, mesmo que aborde o tema, o assunto e tal, não será considerado como o tipo textual. O tipo textual exigido na redação do Enem é o dissertativo argumentativo. Por isso que a gente fala insistentemente sobre isso. Todas as aulas, que vocês fiquem atentos. Qualquer tipo textual que fuja desse tipo exigido pela redação do Enem, seu texto receberá nota 0. Então não vale você escrever um texto narrativo contando a sua história, mesmo que tenha relação com o tema, mas não será considerado um texto para ser avaliado na redação do Enem. Então o tipo textual tem que ser coerente com aquilo que é exigido, certo? Você pode escrever uma poesia
que tenha relação com o tema, mas também não foge do tipo textual dissertativo argumentativo, certo? Você pode fazer um relato pessoal, foge do tema exigido pelo Enem. Então, qualquer um desses tipos textuais que não seja pertinente ao que você está tratando e que tenha a estrutura, que tenha o tipo textual exigido, que é dissertativo argumentativo, seu texto receberá nota 0. A quinta e última forma de verificação se o seu texto recebe ou não nota 0 é a parte desconectada. Significa que se você escrever qualquer coisa fora do seu texto, que não tenha relação com o seu texto, seja uma assinatura, seja uma oração, uma frase de alguém importante, qualquer coisa que seja desconectado daquilo que você está tratando é considerado como nota 0. Então fique atento, tem gente que gosta de colocar umas frasezinhas do final, qualquer coisa desse sentido é considerado parte desconectada e a banca avaliará o seu texto como nota 0. Então é isso. Resumindo, fiquem atentos às formas que fazem com que sua redação receba nota 0. A primeira delas, a principal delas, são as formas de anulação, que são prova assinada com desenhos, assinatura, números, sinais gráficos, emotion, desenhos. Depois, fazer cópia dos textos motivadores, evite terminantemente fazer isso. Fugir do tema, não deve e não pode fugir do tema dissertativo, argumentativo, nada de texto narrativo, descritivo, poesia, qualquer tipo de texto nesse sentido. Fazer cópia dos textos motivadores, que não tenha mais de 7 linhas da sua autoria. Fugir do tema, você deve ficar atento, analisar bem o tema que foi proposto para que você não fuja dele. A fuga parcial também te rebaixa a sua nota, então fique atento a isso. O não atendimento ao tipo textual, nada de escrever texto narrativo, contar historinhas, fazer poesia, isso leva o seu texto a nota 0. E por último, você colocar qualquer coisa que não esteja relacionada diretamente ao seu texto, dentro do texto ou fora dele, o que é considerado parte desconectada, e o seu texto receberá nota 0. Entendido? Boa sorte, boa prática. Estamos juntos aqui, rumo à jornada nota 1000 no Enem 2020.